Salve, salve, queridos alunos! Estamos aí para mais uma aula de História de Rondônia. Aluno, olha só que legal. Vocês que chegaram no primeiro ano, devido ao novo ensino médio, agora as aulas de Rondônia, de História de Rondônia, é contemplada no primeiro ano. Antigamente era o terceiro ano que tinha essas aulas. Agora é vocês. Então, como mudou a fórmula, então o aluno hoje, quando ele chega no primeiro ano, ele tem História de Rondônia. Antigamente era o terceiro ano, porque se entendia que o aluno estava saindo da vida acadêmica, da vida escolar, ele tinha História de Rondônia e logo apareciam os concursos, ele já estava preparado para o concurso. Agora não. Vocês vão começar a História de Rondônia, aí vai para o segundo ano, vai para o terceiro ano, aí já esquece. Aí vou ter que fazer cursinho de novo. Mas aquele aluno que é interessado em aprender, com certeza ele vai em busca de informação e não vai deixar passar esses conteúdos em vão, né? Então abram os seus cadernos, coloque a data de hoje e coloque o título da aula. A nossa aula de hoje vai ser sobre a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Tá bom? Então, joga lá no quadro. Acompanha comigo aí qual vai ser. Deixa eu ver se minha caneta já está calibrada. Opa! Aula 3.1. Vamos falar hoje sobre o Real Forte Príncipe da Beira. A sua construção, o objetivo da construção e a mão de obra que foi empregada para a construção. Tá bom? Eu poderia, me joga na tela, eu poderia jogar, olha essa imagem, tá? Real Forte Príncipe da Beira, beleza, eu vou para cá. Bom, essa é uma imagem que um amigo meu, o sargento do Exército, acabou fazendo e eu achei muito interessante. Tanto é que eu coloco ali os créditos, arquivo do Exército Brasileiro, aqui da 17ª Brigada. Ele coloca o forte aqui atrás, eu tenho o helicóptero sobrevoando, aqui também eu tenho a bandeira da 17ª Brigada, eu tenho aqui a onça, que é um grande símbolo da nossa floresta, e o guerreiro de selva, que é o nosso militar. Então, ele juntou alguns elementos e a imagem ficou muito bonita nesse sentido. Tá bom? Vejam que o Real Forte Príncipe da Beira, vou deixar aqui mesmo, olha só. Esse aqui é um monumento, vou dizer o seguinte, até então, alguns livros de história aqui de Rondônia vinha trazendo a ideia de que o Forte Príncipe foi construído no dia 20 de junho de 1776. Porém, isso vários livros traziam. Quando eu comecei a fazer o meu mestrado, e a minha dissertação de mestrado foi baseada no Forte Príncipe. E eu viajei ao Rio de Janeiro, viajei a Cuiabá, e eu tive acesso às cartas do século XVIII, as correspondências que vinham de São Paulo para Mato Grosso, São Paulo. Por isso que isso acontecia no período do verão, que era muita correspondência. E aí eu tive acesso a essas cartas, eu comecei a pesquisá-las e tirar aquilo que somente me interessava. E aí foi descoberto tanta coisa. Foi daí que estava lá um documento. Olha, para a história é o seguinte, contra documentos primários não tem o que questionar. Ei, o documento está ali. Tu vai questionar o quê? Diferente de uma história oral, que alguém viu, que alguém contou, e pá, porque sempre vai ter um deslize, vai ter uma alteração, vai ter uma opinião própria, juízo de valor. Então acaba que vai ser um pouco alterado. Documento não, está ali o documento, acabou-se. E aí foi quando eu tive acesso a essas cartas, e lá dizia que o Forte Príncipe
iniciou a sua construção no dia 19 de abril de 1775. E eu sustentei essa tese porque é documento. E desde 2015, quando eu defendi meu mestrado, eu venho defendendo essa tese. Hoje as pessoas já comungam da minha tese, que de fato, porque eu mostro para eles as cartas. Eu tenho um livro chamado Forte Príncipe da Beira, o seu processo construtivo da fronteira oeste da capital de Mato Grosso, de 1775 a 1783. Está lá, está no Amazon.com, pode baixar. E aí eu venho alimentando. E as pessoas que tinham acesso a livros antigos, quando passaram a ter acesso ao meu livro, se realmente faz sentido. Então começou, eu acabei quebrando esse paradigma, dessas ideias, que o príncipe não sei o que e tal. Então, mas isso através de documento. Não é o pesquisador, não é o professor Luiz Barroso que está falando, são os documentos. Eu sou apenas o porta-voz desse documento, tá bom? Com as minhas pesquisas, descobri. Joga na tela, vou mostrar para vocês aqui essa imagem magnífica. Esse aqui é o Real Forte Príncipe da Beira. Esse forte, ele bem em cima do portal, está escrito o seguinte: a soberania e o respeito de Portugal impõe que esse lugar se erga um forte, e isso é obra e serviço dos homens de Eu Rei Nosso Senhor. E como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalho que isso dê, é serviço de Portugal e tem que se cumprir. Essa frase que vocês acabaram de ler, toda essa frase aqui, está bem em cima do portal que fica aqui, ó, nessa parte aqui. Olha o meu pontinho vermelho. Fica bem em cima da porta principal. Perfeito? Ó, novamente, está aqui, ó. Ó, tá aqui. Aqui que é a famosa pedra fundamental. Vocês estão vendo? Eu vou apagar. Vocês estão vendo? A minha seta? Olha aqui a minha seta, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a pedra fundamental. Antigamente, falavam que o Forte Príncipe foi construído no dia 20 de junho de 1776, por causa dessa pedra. Ora, o Forte Príncipe já tinha iniciado a sua construção há um ano atrás. Na verdade, ele começa a sua construção em 19 de abril de 75. Ok? Então, quando se fala pedra fundamental, é essa pedra aqui. Olha aqui, ela aqui, ó. É esse daqui, ó. Conseguiram ver? E essa pedra, quem esculpiu essa pedra, quem abriu as letras na rocha mesmo, porque tinha toda uma técnica. Essa rocha ela viria para Cuiabá para ser corrigido a ortografia. Teve um soldado que já era letrado, ele conseguiu corrigir a caligrafia. Tinha alguns erros e eles consertaram. Isso a história, eu falo isso, inclusive no meu livro. Servindo de sustentáculo ao domínio português do Rio, perante as arremetidas do vice-reino do Peru, permitir-se ao governo de Vila Bela prestar maior atenção ao Rio Paraguai. O Príncipe da Beira, ele vai ser construído para... eu vou falar para vocês o objetivo. Para demarcar a fronteira. Ok? Ó, você está aqui no Rio Tietê, em São Paulo. O Rio Tietê, ele vai te jogar no Rio Paranaguá, que é um rio muito grande. O Rio Paranaguá vai te jogar no Rio Paraguai. O Rio Paraguai vai te jogar no Rio Guaporé. O Rio Guaporé vai te jogar no Rio Mamoré. O Rio Mamoré vai te jogar no Rio Madeira. E assim até chegar lá em Belém do Pará. É louco. Os caminhos eram os rios. Então você saía de São Paulo, lá do Tietê, ia bater lá em
Belém do Pará, através dos rios. Só que existia uma fronteira, nós chamamos de fronteira molhada, quando é dividida por rios. Fronteira seca é quando é terra. Só que existia nessa fronteira, do outro lado do rio Guaporé, pertencia a quem? A Espanha. Do lado esquerdo. Porque, como é que eu sei o lado esquerdo? É conforme a queda do rio. Né? Lado esquerdo, Espanha. Lado direito, Portugal. Os portugueses aqui, né? E aí, claro, o Forte Príncipe era o baluarte mais distante da fronteira oeste. Sabiam? Claro que antes do Forte Príncipe, eu tenho um Forte de Coimbra, que fica na Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Abaixo do Corumbá, que é o Rio Paraguai, aí eu vou ter o Forte Príncipe. Ó, os outros livros, antigamente, diziam que as suas muralhas mediam 10 metros. Gente, até isso também eu consegui ir ao local, levei a uma trama de 100 metros e medi. Sem contar que aqui embaixo eu ainda tenho uma base, mais ou menos aí uns 40 centímetros de barro. Aqui embaixo eu tenho o alicerce da fortaleza, que é a sapata. Essa sapata ela mede 1,60 m de profundidade. Ok? Então, o forte, a sua muralha tem 7,20 metros. Vem para mim. Me deixe nessa imagem aqui. Isso. O professor Luiz, que é um jovem professor de história, semana passada eu elogiei ele. É um professor que tem um canal no Instagram, muita gente o segue, né? E ele fez uma filmagem, ele pegou uma junção do Forte Príncipe e começou a falar. E nessa filmagem dele, ele colocou: o Forte Príncipe tem 7,20 metros de altura e legal, construído em 1775, legal. E aí eu fui escrever no comentário: professor Luiz, professor Elismar falando, obrigado por sustentar a tese, que o Forte Príncipe tem 7 metros, construído é isso mesmo. Porque é aquela coisa, uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna verdade. Só que nesse caso, é documento. Essa semana, um amigo meu, professor de história, me enviou um vídeo de um cara falando, o cara foi lá no Forte Príncipe, cara, e aí ele falando que ali foi construído não sei porquê e tal. Ele começa a falar, ele pega parte dos meus vídeos no meu Instagram e ele coloca na fala dele. Aparece eu falando como soldado forte, explicando e tal. Tudo bem, ele fala a mesma coisa que o professor Luiz também falou. E aí foi indo. Aí eu mando um comentário para ele. Olha, eu sou pesquisador do Forte, há 24 anos tenho pesquisado, não tenho descoberto tudo, não sei de muita coisa, mas já me rendeu 5 livros publicados, vários artigos científicos, uma dissertação de mestrado, e etc. Eu convido você a ler os livros. Aí eu selecionei os meus livros e enviei para ele. Porque é muito fácil você criar imaginação para o aluno. E não é assim. Teve um outro camarada, eu acho que vocês conheceram na época, chamaram de Ratanabá. Moço, eu tive que ir lá em Costa Marques, eu desci na cisterna e mostrei. Eu acabei com essa ideia que porque é o umbigo do mundo, não sei o quê. Para com isso. Para ser pesquisador, tem que ser levado muito a sério. Você não pode simplesmente trabalhar com o achismo. Na ciência não tem achismo. Ou é ou não é. Ok? Vamos lá. Se for deixar, eu vou falar aqui a manhã inteira sobre o Forte Príncipe. Segue no quadro. Olha lá. Esse aí é o Forte Príncipe. A sua construção se deu no dia 19 de abril de 1775. Vejam, o professor Lorismar, ele é um interlocutor. Ele está sendo usado para mostrar para vocês a verdade. Essa imagem é bem antiga, eu consegui recuperá-la. Assim era o desenho
da época. E depois vão ter imagem do Rondon chegando, do José de Carvalho que também chegou, e etc. Veja aqui. Os preparativos para a construção da fortaleza se deu no dia 19 de abril de 1775. Ok? Os preparativos. Quando Domingos Sambucete ele chega na região, ele arma a sua barraca de campanha e começa a fazer os primeiros traçados, que são as plantas baixas. Aquela região, o dono daquela terra era a dona Ana Bolena, ok? Era uma escrava, uma negra escrava. Tá? A pedra fundamental, ela foi lançada no dia 20 de junho de 76. Por quem? Por Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Era o 4º governador da capitania de Mato Grosso. Os outros governadores, o cara, na verdade, vai ser Dom Antônio Rolim de Moura. Mas só que a história resolveu não contemplar tanto, né? Inclusive, o Luiz de Albuquerque, ele é o meu patrono da academia, tá certo? Olha lá. A fim de defender o imenso continente que lhes legara a bula papal em 1492, ou lhes confiar o Tratado de Tordesilhas de 1494, sentiram os portugueses a necessidade de levantar fortificações em pontos estratégicos da extensa terra brasílica. Aluno, nas minhas pesquisas, para tu ter uma ideia, o Brasil teve mais de 341 fortificações. Eu construí um mapa do Brasil que eu coloquei os fortes, tudo protegendo o litoral e a fronteira brasileira. Desses 341 fortificações, eu tenho 109 que ainda estão em pé. Tem seus vestígios. Mas dessas 109, apenas 19 irão fazer parte da Unesco. Ok? O que é isso, pessoal? Me põe na tela. O que é isso? 341 fortificações. Aluno, existe 109. 19 irão fazer parte. Eu conheço no Brasil 27 fortificações. Eu tenho andado em vários estados e esse é registro. Eu faço parte do ICOMOS e do ICOFORT. Nós somos 11 mil pesquisadores no mundo. O ICOMOS, a nossa sede é em Paris, na França. Tá? É uma associação que tem interligação com a Unesco. Por eu ser pesquisador, por eu ser arqueólogo e escritor, defensor de fortificações, eu me tornei um especialista em fortificações militares no Brasil. Tá? Nesse caso, de 341, só tem 109, 19 irão fazer parte da Unesco, serão tombadas como patrimônio. Novamente começa a campanha desses tombamentos. Desses 341 fortificações, só existe 3 fortes circulares, 360 graus. Desses 3, eu conheço 2. O primeiro que eu conheci foi lá em Belém do Pará, que fica lá no Viro Peso, lá na Estação das Docas, que era um pequeno. O segundo eu conheci lá em São Luís do Maranhão, que é o Forte Santo Antônio da Barra, muito bonito, também tem várias fotos. É lindo os fortes. Esse ano eu conheci o São José da Ponta Grossa, lá em Florianópolis. Lindo. Bom, Belém, Maranhão. Agora, esse aqui eu não conheço. Eu preciso conhecer, que é o Forte São Marcelo, na Bahia. Somente esses 3 fortes são circulares. Ok? Mas um dia eu chego lá. Segue no quadro. Próxima. Olha só. O Forte Príncipe da Beira, ele vai ser construído diante dessa imagem. Quando o rio Guaporé ele fica seco, dá até para você
atravessar andando. Eu já passei período da seca nessa região. E, de fato, agora a correnteza fica muito forte também. A estratégia do Luiz de Albuquerque de construir a fortificação nessa área aí foi plausível. Era uma área alta, porém de fácil acesso. Desse lado aqui é a Espanha, desse outro lado aqui é Portugal. Depois vai se tornar a Bolívia, depois vai se tornar o Brasil. Tá bom? Olha aí. Esse aí é uma guarita do baluarte. A simples enumeração das obras de fortificações que chegaram aos nossos dias, mesmo em ruínas, é suficiente para mostrar o esforço, a audácia e a determinação de defender a colônia que se transformou num dos mais vastos países do mundo. Professor, está abandonado. Pois é, gente. Para tu ter uma ideia, aluno, o que vocês estão vendo aqui é essa guarita. Tudo isso daqui era rebocado. Com as intempéries, com a chuva, o vento, o sol, etc., na verdade, acaba se desprendendo e vai ao chão. O Manuel Rodrigues Ferreira, grande escritor, ele escreveu um livro chamado Amazônia. Ele fala: esta obra foi construída para durar uma eternidade. Modestamente falando, eu discordo dele. Daqui a um tempo, senhores, aí vai ser destruído. Esse baluarte aí é proibido entrar, porque ele tem uma trinca. Ele tem, deixa eu limpar para vocês aqui, ó. Ele tem uma fissura aqui em cima. Ele está aqui, ó, essa parte aqui, ó, bem aqui, ó. Ele está quebrando. E aí foi feita uma amarração interna. Vejam, vale lembrar que o grande estadista, ministro e figura principal do governo Dom José I, foi o Marquês de Pombal. Seu nome, Sebastião José de Carvalho e Melo. É ele que vai lançar as bases da colonização da Amazônia. Ele foi o cara. Essa aí é o portal do Forte Príncipe, certo? Pela planta original, aqui deveria baixar uma ponte elevadiça. Só que foram feitas mais de 7 plantas e nenhuma seguiu o projeto original. Hoje, em escavação, se descobriu os pilares os pilares das colunas que iriam receber a ponte. Na verdade, o Forte Príncipe da Beira, ele não foi concluído por completo. Ele foi logo assumido. Tá? As pessoas tiveram que adentrar para poder trabalhar dele. O forte passou a ser ocupado em agosto de 1703, sendo seu primeiro comandante o capitão de dragões José de Melo da Silva e Vilhena, que, exilado em Mato Grosso, ocupou o forte com a guarnição no Fortim de Conceição. Lembrando, aluno, eu tenho aqui a missão de Santa Rosa, eu tenho o Forte de Conceição, que depois se tornou Bragança, e depois eu tenho o Forte Príncipe da Beira. Então eu tive 3 momentos de proteção naquela área de fronteira. Quando o Forte Conceição, em 1769, se transformou em Forte de Bragança, esse forte, em 1771, houve uma enchente no Guaporé e ele foi derrubado. As rochas que foram utilizadas aqui vão ser reutilizadas no Forte da Beira. Quem conhece o local percebe que a parte de cima é uma coloração de rocha e a parte de baixo é uma outra coloração. Ok? O forte, ele é um quadrado de conformidade com o sistema Vauban ou de praça, que utiliza principalmente a fortificação de bastiões.
O Príncipe da Beira, ele tem 970 metros de perímetros, ou seja, quadrangular dele aqui todinho, ó. Quase 1 quilômetro, quase 1.000 metros, senhores. O Forte Santa Cruz, lá de Niterói, ele é grande, mas o Príncipe da Beira é enorme. Não, eu vou dizer melhor. O Forte Santa Cruz de Niterói, ele é grande, mas o Príncipe da Beira é purrudo. Nós falamos assim, né? O amazônico fala purrudo, enorme. São Luís, pequeno. Belém, Santarém, bicho, do Pará também, visitei o Forte do Morro lá de cima, Santarém, o Belém, pequeno. Niterói, eu visitei 7 fortes. O maior é o Santa Cruz, mas menor do que o Príncipe da Beira. O Ponta Grossa, o Forte do Brum, lá em Recife. De Itamaracá, o Orange, bonito, o Orange. O Reis Magos, lá em Natal, também pequeno. O Cabedelo, na Paraíba, pequeno. Não, o Príncipe da Beira é enorme, não tem boca não. Bom, a sua muralha mede 7 metros e 20 de altura, o seu portal tem 10 metros de altura, ele possui 4 baluartes, armados cada um com 14 canhões. Canhoneiras, né? Aí, ó, no entorno do Forte Príncipe, existe um longo e profundo fosso, que permitia somente o ingresso através da ponte levadiça, que conduzia à monumental e única porta com cerca de 3 metros de altura, aberta na muralha ao norte. Eu coloquei, isso daqui é a planta, essa aqui é uma planta. Essa aqui é uma abertura que mede 40 por 40. É aqui que o pessoal do Ratanabá diz que encontrou. Na verdade, eles utilizaram essas imagens. Eu já entrei nesse fosso interno. Na verdade, isso é uma cacimba para colocar água, para tirar água. Você entra por aqui, ela é tipo uma catedral, tem essa parte que você pode sentar, e aqui, senhores, é o ladrão. Quando a água do Guaporé sobe, olha aqui a água, quando sobe, sai pelo ladrão. É uma cacimba. Não vai dizer, é um túnel que vai sair do outro lado da Bolívia, que vai sair lá na montanha. Nada a ver, senhores, nada a ver. A pedra necessária à obra foi encontrada no próprio local. Outra parte veio de onde? Da região de Albuquerque. Existem livros, meu Deus, eu tenho esses livros em casa. Existe livro que dizia que a pedra para o Forte Príncipe veio de Belém do Pará. Cara, o que veio de Belém foi a pedra cal, quando faltou aqui. Eu já vi vídeos e gente comentando que quem construiu o Forte Príncipe foram os ETs. Foram os incas. Pelo amor de Deus. Olha, quando eu não conhecia a história, em 2000, eu fiz a primeira visita no Forte Príncipe. De lá para cá, nunca mais parei. Eu vou 1, 2, 3, até 4 vezes ao ano no Forte Príncipe. Tenho pesquisado, vou pesquisar. E eu não acredito que deve ter gente que pensa que o forte foi construído por seres não terrestres. É coisa incrível, viu? Então, quando o Luiz de Albuquerque ele pede para ser construído o forte naquela região, e quando o Domingos Ramos VII, que é o engenheiro da fortaleza, começa a pedir para fazer a limpeza, quando eles começam a escavar, eles encontraram um veio de rocha laterítica, que é pedra canga, que vai ser utilizado para a construção do forte. Gente, a fortaleza é incrível. Essa imagem, ela é muito bonita, né? Mas demorou para ser feita. Olha lá. Essa aqui sou eu. No momento, isso aí é a capa do meu livro. Olha aí. É a capa do meu livro, ok? Quando eu estava fazendo uma pesquisa, aí de repente um colega meu pediu para eu fazer essa foto, e eu estou aí no baluarte de Santo André Avelino. Santo André Avelino, tá?
Lembrando que tudo isso daqui, senhores, era reboco e acabou, somente no forte. Essa parte aqui em cima era pintada de branco e bem aqui em cima existia uma bandeira, a bandeirola, uma flâmula. Ah? A coisa bem organizada, mas com o tempo isso vai deixar de acontecer, tá bom? Olha lá, a mão de obra especializada já era um problema sério naquela época. Ei, quem é que poderia vir aqui para o Guaporé, século XVIII? Lembra que em 1734, os irmãos Arthur e Pardibal descobriram o ouro no Guaporé. 1734. Somente em 1775 vai ser construído o Forte da Beira. Mas bem antes, lá em 1745, é construído a missão de Santa Rosa. E aí depois, em 50, vai ser construído o Forte Conceição. Aí, ó. Por quê? A questão do ouro para vigiar, né? Então, a mão de obra já era difícil. Por exemplo, pedreiros, carpinteiros, artífices diversos foram trazidos do Rio de Janeiro e de Belém. Olha só, mais de 200 homens trabalharam nessa obra e mais 1.000 escravos auxiliaram na construção, cujo término ocorreu após 6 anos, não, 8 anos. Foi 75, aqui houve um erro, tá? Após 8 anos. 8 anos de construção. Perfeito? O término ocorreu após 8 anos. 75 por 83 é 8 anos. Tá bom? Olha aí o fera. Esse aí é o Ricardo Franco de Almeida Serra. Até a respeito de Domingos Sambucetti não existia, senhores. Vem para mim. Procurando sobre... Pode me colocar nessa foto aqui. Procurando a respeito de Domingos Sambucetti, eu não encontrava no Google, na internet. Eu tenho um livro bem antigo, eu narro toda a história, porque nessa comunicação, ele desaparece entre maio a setembro. Ele vai contrair a malária e ele morre em 1777, 2 anos após ter iniciado a construção do Forte Príncipe. E aí ele vai ser substituído por quem? Por Ricardo Franco de Almeida Serra. Domingos Sambucetti foi o mesmo engenheiro que projetou o Forte São José do Macapá. Esse eu não conheço. O São José, ele é irmão gêmeo do Forte Príncipe da Beira. Tá bom? Joga na tela. Então, o engenheiro da obra foi o Domingos Sambucetti, que faleceu no Guaporé durante o trabalho, isso em 77. Ele vai ser substituído pelo capitão de engenharia Ricardo Franco de Almeida e Serra. E ele vai concluir a obra. Aí nós temos a cereja do bolo. O transporte de artilharia a ser instalado no forte foi um trabalho ciclópico. 4 dos seus canhões, o de bronze, de calibre 24, foram enviados do Pará em 1825 através do rio Tapajós, levando aí 5 anos até o seu destino. Esse daqui é um canhão Columbrina, tá? É um canhão Columbrina. Ele, no seu dorso tem todo escultura, foi esculpido. Ó, aqui você tem a sua cascavel, é a cabeça de um homem grego. E aqui embaixo você tem a cartela indicando que esse canhão foi do Forte Príncipe. Aqui nós temos o munhão. O munhão tem as iniciais do cara que fez. Assim como eu tenho esse bonito, ele nunca foi para o Forte Príncipe. Esse canhão aqui. Tá? Ele passou 5 anos no Forte de Coimbra e depois ele foi para o Rio de Janeiro. Hoje ele se encontra no pátio dos canhões do Museu Nacional. Em notificação, número 654, do dia 6 de julho de 50, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional vai informar ao Exército Brasileiro
através da Decreto-Lei 25 de novembro de 77, e determinou a inscrição no INFAM como uma obra patrimônio material. Vai ser tombada, então, o Príncipe da Beira. Lá vai ser criado o primeiro pilotão do Forte, o primeiro PEF, Pilotão Especial de Fronteira. Tem condições de proporcionar apoio, fiscalizar e controlar o trabalho dessa equipe. O PEF vai ser criado em 1932, porque em 1930, no dia 24 de abril, Rondon chega com essa equipe e faz toda uma limpeza do local e aí implanta no ano seguinte o forte. Veja nessa imagem, o Forte Príncipe da Beira está localizado no estado de Rondônia, no município de Costa Marques, à margem direita do Rio Guaporé, em frente ao território boliviano, distante aí de Guajará-Mirim, 375 quilômetros por via fluvial. Hoje nós temos o PF resguardando aquela área de fronteira. Por quê, senhores? Do outro lado é a Bolívia. Para evitar o contrabando de ilícitos, cortes de madeiras de lei, né? E tantas outras coisas que o PF tem empenhado a combater. A gente sabe disso. Aqui, ano passado, foi descoberto, foram descobertas aqui como é que eu digo? As sapatas das colunas que iriam receber a ponte levadiça. E quando é o tempo de comemoração, de apresentação, eles se vestem como soldado do século XVIII, né, para poder fazer a formatura. Quando eu tenho aí a chegada de um general, de um ministro, de uma autoridade, e aí acabo fazendo essa apresentação em frente do PF. Isso aí já é de muito tempo que vem acontecendo. Para vocês terem uma ideia, aqui é o acampamento do Rondon. Essa imagem eu consegui através das minhas pesquisas. Rondon chega aqui no dia 24 de abril de 1930. Ele monta o seu acampamento aqui. Esse aqui é o barco que ele andava, o Cassiopé. Se você observar, bem aqui no canto eu tenho um soldado com um canhão apontando para o Guaporé. Eu tenho essa imagem bem grande no meu escritório, enorme. O Marechal Rondon pediu para o Major Tomás Reis, que era o fotógrafo, subir numa árvore para poder fazer uma foto aérea. Essa aí é uma foto aérea. Olha aqui o Rondon, aqui embaixo. Observe, senhores, que não tínhamos quilombos, comunidades quilombolas no entorno do Forte Príncipe. Eu tenho imagem pior do que essa, ele coberto pela floresta. Mas, numa próxima oportunidade, eu passo para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, porque acabou a aula. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí, não. É rapidinho. Tchau, tchau.